Vamos fazer mais um vídeo. Aqui são as bobinas. Trabalho, partida. Olha a ligação. Número 5, número 6, número 1, número 2, número 3, número 4. E aqui eu quero usar um capacitor permanente. Se eu medir com teste, com multímetro, ele dá 1,5, aqui dá 1,5. Meço a partida, dá 1,5. Meço também o outro lado, dá 1,5. Juntou em série, ele vai dar 3 e aqui também dá 3. Tanto faz a de partida como a de trabalho, é o mesmo fio, a mesma contagem. Agora aqui também tem um segredo. Se eu colocar um capacitor de 20, ele vai funcionar? Um de 30, um de 40, um de 50. Quando nós fazemos a de trabalho, a partida, você tem que fazer o cálculo dependendo da de trabalho. Qual é o valor em R que ele vai dar? Olha, vou falar para depois estar criticando. Eu estou falando em R porque eu estou medindo com um multímetro. Mas como aqui é bobina, ele tem que ser medido com um medidor de indutância. Ele é uma bobina, né? Então, é um indutor. Então, eu não estou dizendo que vou medir com indutor, né? Para ver qual é a minha indutância. Não, estou dizendo que eu estou medindo com multímetro. Aqueles testes que você tem um de ponteiro, analógico, digital, o modelo que você tiver, né? Então, se ele tiver um medidor de indutância, né? Mede. Mas ele não vai dar esse valor, né? Ele não vai dar esse valor, porque assim, quando, digamos assim, você tem o estator, digamos assim, um estator, quando você coloca os fios nele, você vai entender agora. Você coloca os fios aqui e você mede com um medidor de indutor, ele dá, digamos assim, que ele dê 1 R. Quando você coloca o induzido aqui dentro, ele já não dá mais esse valor. Digamos assim que eu medindo com um multímetro, ele dê 3 R. Mas a minha indutância, se ele deu 1 R, quando eu botar o induzido dentro, ele pode passar para 2, ou 2,5, ou 3, ou 4, não sei. Porque quando você coloca o induzido, quando você coloca um ferro dentro daquela parte da bobina, ele já dá alto valor. Então você não pode fazer o cálculo de uma bobina aqui, medindo com um medidor de indutância,
com o induzido fora, porque ele vai dar o valor, você nunca vai descobrir a amperagem dele. Porque quando você coloca, a mesma coisa do transformador. Se você não tiver com as lâminas no local, tiver só a bobina, ele dá um valor. Quando você coloca as lâminas, ele dá outro valor. Entendeu? Ele vai dar outro valor. Então, o valor exato é quando você coloca as lâminas no local. E aqui, quando você coloca o induzido, aí ele vai dar o valor exato. Aí, então, dali é que você vai fazer o cálculo para você ver qual é a amperagem que vai ser aquele motor. Viu? Mas eu faço no valor, eu faço aqui medindo o multímetro. Porque fica mais rápido para eu fazer, né? É melhor do que eu fazer com um medidor de indutância para medir a indutância dele, né? Aí tem endoscopia e tal, vem a frequência, tudo aí, né? E aqui não, aqui eu só meço aqui o valor da resistência, multiplico ele, faço o valor lá todo em pronto. É rápido e no instante eu faço, né? Não vou dizer assim que vai, deu exato, não. Se, digamos assim, se é para ele dar 10 amperes, eu faço o cálculo, às vezes ele chega aproximado, dá 9,3, 9,5 para 10, às vezes fica uma diferença de meio ampere, mas já é um lado. Já é um lado. Melhor do que eu fazer e fazer um cálculo, às vezes se é para ele dar 10 amperes, deu 7, deu 5, deu 6, aí a diferença é grande. Mas negócio de meio ampere, 600 mil ampere, então 1 ampere todinho, uma diferença não tem nada a ver, entendeu? Mas é como se diz. Então, vamos aqui o que interessa. Então, se aqui ele deu em série 3R, e aqui a de trabalho também deu o mesmo valor, se eu colocar um capacitor, ele vai funcionar? Capacitor de 10, ou de 20, ou de 30, ou de 40, ele vai funcionar? Porque você tem que ver, realmente, você tem que fazer o cálculo que aqui é de trabalho, depois que você fizer, você tem que fazer o cálculo que isso aqui é a partida, o campo magnético dele trabalha exato com a de trabalho, a partida com a de trabalho. Porque às vezes você faz um cálculo, você rebobina a partida, você pode botar um de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, ele não vai dar a partida. Eu já peguei muitos que às vezes chega e foi rebobinado em outro canto. Você pode botar o capacitor que você quiser, ele fica, não vai de jeito nenhum. Ele só vai se você colocar um capacitor mais ou menos de 200, de 400, de 500 ou mais. Agora tem que botar platinado centrífugo. Então é isso onde tem. Porque o mesmo cabo você pode botar. Digamos assim, que aqui ele deu 3R. A de partida eu fiz aqui, digamos assim que eu fiz qualquer valor, qualquer volta aqui. Digamos assim que eu fiz qualquer contagem aqui e fiz a de partida. Vai funcionar. Mas só que você vai ter que botar um capacitor muito alto. Um capacitor de 300, de 400, de 500. E você vai ter que botar o platinado centrífugo. Mas você não quer, você já quer modificar um motor trifásico para monofásico, mas você quer usar um capacitor permanente, um capacitor baixo, um capacitor de 20, de 15, de 30, de 25, ou de 30, ou de 35, ou de 40, ou de 50. Aí você vai chegar, vai fazer aqui quer dizer, vai botar qualquer volta aqui e ele não vai partir. Então ele só parte se for um capacitor alto, de 300, de 400, de 500, de 800. Então você não pode botar ele diretamente na bobina. Você vai ter que usar um platinado e um centrífugo, porque o valor do capacitor é muito alto. Se você deixar, ele vai estourar. Então é isso que acontece, que muitos, às vezes, vai fazer um motor, às vezes ele vem de fábrica de alumínio, rebobina para cobre, bota cobre, depois que termina,
às vezes com o mesmo capacitor que veio de fábrica, ele não parte mais. Não tem jeito. Você liga ele fica não tem força e fica daquele mesmo jeito e não parte de jeito nenhum. Aí você tira o capacitor, modifica para outro, sai modificando e não tem jeito. E ele só funciona se você botar um capacitor com um valor alto, colocar, ele dá a partida e depois você tirar ele. Porque se deixar ele vai pegar fogo, ele vai estourar. Então é isso que você vai aprender como você fazer o cálculo de trabalho e depois fazer a partida e você colocar o capacitor. Não, eu vou usar um capacitor de 20 aqui. Eu quero tantos amperes na partida, vou botar o capacitor. Isso aqui vai ser o que é de uma forrageira, é do compressor, digamos assim, um compressor. Então eu vou botar um capacitor de 30, ou de 30, ou 40. Então fazer o cálculo, botar um capacitor de 40, né? E ele funcionar e dar certo. Então é isso que vocês vão aprender, né? E eu agradeço a todos, aquele que quiser se inscrever no canal, se inscreva, porque vai ter sempre uns videozinhos, não é aquele mesmo vídeo que vai estar aqui no YouTube, é o mesmo que vai estar lá, que eu vou vender, né? Para depois não dizer, o mesmo que você está botando no YouTube, você está botando para vender. Não, viu? Então vai ser totalmente diferente, porque lá você vai aprender a fazer o cálculo passo a passo aqui do ferro, tudo, e deixar ele funcionando. Você pegar e você, é como se diz, perder o medo e ter confiança. Eu vou fazer o serviço desse motor e ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Só é ruim quando nós fazemos um serviço e não temos confiança realmente que vai funcionar. Ficar em dúvida. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Rapaz, eu vou fazer assim, mas... Aí já fica pensando negativo. Rapaz, não sei se vai dar certo. Então é isso que eu vou mostrar passo a passo para você fazer e ter confiança. Vai funcionar. E você pegar e não se envergonhar e entregar o dono e dizer, pode funcionar. Pode botar para trabalhar. Entendeu? E eu agradeço a todos. Aquele que quiser dar um joinha, aquele que quiser compartilhar o vídeo. Que Deus abençoe. Fique com todos. Em nome de Jesus.